Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que já é inscrito nesse canal. Que Deus abençoe a cada um. Você que está chegando, eu desejo mesmo que chuva de bênção venha sobre a tua vida. Aquilo que não foi realizado em 2022, que se realize em 2023. Hoje eu trouxe uma mensagem. Vamos falar sobre amadurecimento espiritual. Nós temos que procurar se amadurecer na fé. Vamos ver aqui nessa epístola de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13 e 14. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que eu passei aqui nesse mundo, se eu fosse guardar no meu coração, eu não estaria aqui hoje. É por isso que nós temos que ter raiz, nós temos que ter maturidade espiritual. Tudo que eu passei aqui nesse Rio de Janeiro, se eu fosse me magoar, se eu fosse colocar no meu coração, eu não estaria aqui de pé. Então nós precisamos ter amadurecimento e precisamos criar raiz no Evangelho de Cristo. Vamos ver sobre isso aqui, nessa carta de Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, vamos lá. No capítulo 3, verso 13 e 14, que fala assim, ó. Suportando-vos uns ao outro e perdoando-vos uns ao outro. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. Olhe para cá. Se você tem queixa, intriga do seu irmão, você tem que perdoar ele, meu irmão. Assim como Cristo, ele nos perdoou e nos perdoa até hoje. Meu irmão, a Bíblia nos ensina a nós suportar um ao outro. Jesus Cristo, o cristão, quando ele não tem raiz, quando ele não tem maturidade espiritual, ele não suporta nem passar perto do irmão. Se alguém faz isso, é preciso amadurecer, é preciso criar raiz, porque se você é cristão, mas não consegue nem passar perto do seu irmão, a Bíblia nos ensina que nós temos que suportar, nós temos que amar, perdoar uns ao outro. Se você não perdoa, se você não suporta o seu irmão, tem pessoa que é cristão, mas não consegue nem olhar nos olhos do seu irmão. Quando eu falo irmão, não é irmão de casa não, meu irmão. Não é só irmão de casa não, é irmão em Cristo. Se você não suportar ele, se você não perdoar ele, se você não amar ele, você não tem o perdão de Cristo. Tá aqui, ó, suportando-vos uns ao outro, perdoando um ao outro. Se tiver alguma queixa, se tiver alguma coisa contra teu irmão, vai lá e se perdoa com ele. Assim como Jesus nos perdoou e perdoa até hoje, aquele que se arrepende. Se você não suporta seu irmão, você ainda falta nascer da água e do Espírito. Quando a gente fala nascer da água, é você conhecer a palavra. Nascer do Espírito é você ter um coração mordado, um coração trocado. Se você não tem um coração trocado, se você não tem um coração puro, se você ainda não nasceu da água, você precisa nascer. Se você não suporta o seu irmão, se você não fala com o seu irmão, você está fora da Bíblia. A Bíblia nos ensina que nós temos que suportar. Mesmo que meu irmão seja chato, seja abusado, nós temos que suportar. Por quê? É por causa dele? Não. É por causa do amor de Cristo que nos amou primeiro. E ele ensina aqui. Se tem alguma queixa, vai lá, fala com o teu irmão. O Espírito Santo, eu tenho a certeza que ele está falando com alguém. A pregação também é para mim. Não é só para vocês não. Toda pregação que sai aqui também serve para mim, de ensinamento. E hoje nós estamos falando de maturidade espiritual. O cristão que não tem raiz, que não tem amadurecimento, ele não vai suportar.
Se o pastor não falar com ele, ele já não vai mais na igreja. Se o irmão não dá paz do Senhor a você, você já não vai mais na igreja. Meu irmão, que cristão é você? Tem que amadurecer, tem que criar raiz. Porque nesse mundo, muitos vão escandalizar. E nós não podemos se escandalizar com o erro do irmão. Cada um vai dar de conta de si a Deus. Então, vamos aprender a suportar. Vamos aprender a amar. A gente suporta tudo. Quando a gente é nascido de Deus. Por que a gente suporta? Pelo amor a Cristo. É por isso que a gente suporta. O cristão, quando tem raiz ou maturidade espiritual, ele suporta. Ele suporta o seu irmão, ele suporta as críticas, ele suporta as fofocas. Por que ele suporta? Porque ele ama Cristo. Se o irmão fala de você, é porque ele ainda não conheceu Jesus, meu irmão. Se o irmão fala mal de você, é porque ele não conheceu isso aqui, ó, a Bíblia. Então não fique preocupado se o irmão está falando mal de você. Se ele está falando mal de você, é porque ainda não criou raiz. Ou seja, não está firmado na palavra de Deus. Eu sempre falo, se eu tiver de falar com alguém, eu vou falar para você. Antes eu não fazia isso. Por quê? Eu não tinha raiz. Agora eu criei raiz. Eu criei maturidade. Se eu tiver algo com alguém, se eu tiver alguma queixa com alguém, eu vou até você, meu irmão. Porque se eu falar por trás de você, eu estou pecando. Então, vamos ter maturidade. Vamos procurar entrar 2023 mais maduro. Com raiz. Porque se você não tiver raiz, se eu não tiver raiz, eu não vou suportar o ano de 2023. Vai ser um ano difícil, vai ser um ano bem diferente, com outro governante, não vai ser o mesmo. Então, o que resta para nós é ter raiz e se apegar a Cristo. Entendeu? Então, o evangelho não é tão fácil como muitos falam. Agora vamos aqui no 14, ó. No 14. E sobre tudo isso, revesti-vos. Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, ele é o vínculo. Ou seja, se eu não amar o meu irmão, hoje já tendo pessoa, né, que eu falo que eu amo, eu falo que eu estou com ele, na alegria, na dor, na tristeza, e muitos não entendem. Por quê? Não conhece a palavra. Se eu não tiver um amor em mim, eu não sou digno do reino dos céus. Por quê? O amor é o vínculo da perfeição. Se você não amar seu irmão, se você não amar seu próximo, você não tem direito no reino de Deus. E sobre tudo revestis, vos, sobre tudo revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olhe para cá. O evangelho puro não é tão fácil como muitos falam. Você acha que é fácil suportar seu irmão? Você acha que é fácil você conviver com uma pessoa suportando ele, sem ter raiva, sem ter mágoa, sem ter dor? Você acha que é fácil alguém maltratar teu filho e tu suportar ele? Então isso é o evangelho puro. Que nós temos que suportar. Se eu não suportar meu irmão, eu não tenho direito ao céu. Você acha que o evangelho é fácil? É não, meu irmão. Você amar quem te maltrata, você suportar quem fala mal de você, você suportar quem bate no seu filho, por causa do amor de Cristo. Então nós temos que ter raiz, nós temos que ter amadurecimento. Tem muito cristão sensível. Eu atendo pessoa aqui que é sensível, qualquer coisa se magoa. Até se o pastor não falar com ela, ela não vai mais para a igreja. Então está faltando criar raiz, está faltando amadurecimento espiritual. Nos dias tal de hoje, nós conversando com pessoa, a gente vê muita pessoa sensível, pessoa que qualquer coisa deixa de servir a Deus, qualquer coisa sai da igreja, porque ainda não criou raiz. Mesmo dentro da igreja, falta criar raiz. O cristão que não tem raiz, ele não vai suportar. Ele tem 1 ano na igreja, pode ter 2 anos, mas se não tiver raiz,
se não tiver maturidade espiritual, ele não resiste. Por quê? A pessoa quando tem raiz, ela está plantada. Você já viu um pé daquele capim-limão? A raiz dele é fraca. Você puxa o pé de capim-limão, ele vem. Mas se você puxar uma amendoeira, você não consegue arrancar. Por quê? A amendoeira, ela tem raiz funda. Então o cristão, ele tem que ter raiz profunda. Que raiz profunda é essa? É quando você está alicerçado na palavra de Deus. Vai vir o vento, vai vir as críticas, vai vir isso, vai vir aquilo. Você balança e não cai, porque você está enraizado na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Cumprimos mais um ano de oração, levando 6 orações, 2 para vocês e 4 para mim. Pai, que o Senhor abençoe todos. Eu entrego todos os pedidos de oração na mão do Senhor. Que o Senhor abençoe cada causa. Pai, eu entrego a vida de cada um. E que chegue bênção. Que nós possamos entrar um ano enraizado, com maturidade espiritual, para nós resistir e ficar de pé na sua presença. Eu entrego tudo na mão do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.